pronação dolorosa. O que isso significa? O que isso quer dizer? Quem vai nos explicar é a doutora Mai, que é a nossa ortopedista pediátrica do Minuto Mamãe e Bebê. Conta para nós o que é pronação dolorosa. Então, para começar, eu acho que todo mundo já teve na família algum caso, ou sei lá, algum amigo, o próprio filho mesmo, para quem tem filhos, que reparou que durante, sabe aquela brincadeira de rodar, ou quando a criança faz uma mamãe, ela se joga no chão e acaba que para ela não cair no chão, ou enfim, puxa ela pelo bracinho, pela mãozinha assim e dá uma esticadinha no cotovelo e daí de repente ela não quer mexer. Isso geralmente é o que causa a pronação dolorosa, tá? Que nada mais é do que uma subluxação que a gente chama, então é o deslocamento pequeno da cabeça do rádio, que é um osso que a gente tem aqui na região do cotovelo, por causa da imaturidade. Então, o cotovelo, nessa região aqui, ele é formado pela una, que fica aqui, e pelo rádio. O rádio aqui, ele é na pontinha dele é um ossinho pequenininho, redondinho, que ele é fixo no cotovelo por um ligamento. Quando a criança ela é pequena, esse osso é mais imaturo, então ele é um pouco menor. Então a gente tem ali a cabeça do rádio e o ligamento por cima. Quando a criança é puxada pelo bracinho, então a gente faz essa tração ali, o que acontece? Essa cabeça do rádio ela sai e o ligamento ele fica interposto dentro da articulação. E a criança fica com dor, então ela fica, enquanto ninguém estiver mexendo no cotovelinho dela, ela fica paradinha ali, cotovelinho esticadinho e parado. Quando ele começa a mexer, ela tem dor, porque ele tá meio que fora do lugar, assim. Então, isso é uma coisa que acontece bastante, porque essas brincadeiras são muito comuns, porque a criança adora, é super divertido. Eventualmente, uma criança vai atravessar a rua, você tem que puxar ela de volta, ou faz uma manha no mercado e você quer puxar ela e ele acaba fazendo esse movimentozinho mesmo. Então, é bem comum. Geralmente, até os 5 anos de idade, essa cabeça ela ainda é pequena, então isso ainda pode acontecer. Então, acaba que é uma das coisas que a gente acaba vendo bastante no pronto-socorro mesmo. E daí, quando isso acontece, leva para o pronto-socorro, o que vocês fazem? Precisa levar para o pronto-socorro ou não é necessidade? Precisa, porque geralmente o que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer com que esse cotovelo, com essa cabeça do rádio volte a encaixar e ficar na posição certa, porque se a gente não fizer isso, a criança vai ficar com dor. Ela fica ali com o bracinho e ela não mexe. Então, geralmente, o que os pais olham e falam, chega pra gente no pronto-socorro, ela não quer mais mexer o cotovelo, não mexe mais o bracinho desde que eu puxei ou desde que ela caiu, enfim. Então, geralmente a consulta é super rápida, não precisa de radiografia, não precisa de nenhum exame a mais, é só história mesmo. Se o pai já chega com a gente e fala, olha, porque eu puxei ela pelo braço e agora a gente não quer mexer mais, a gente já sabe o que acontece. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer uma manobrinha, que geralmente a gente pega ali, ela vai chorar um pouquinho, mas a gente deixa a criança no colo da mãe ali para ficar um pouco mais confortável. A gente põe a mãozinha aqui, nosso dedo bem na cabeça do rádio mesmo, e a gente faz a manobra para colocar no lugar. Aí a gente sente um cliquezinho assim, tá resolvido. Olha só. Aí você vai ver que se daí, deixa a criança mais de repouso, 5 minutinhos depois, ela já tá mexendo, já tá brincando como se nada tivesse acontecido. Nossa. É uma coisa que é super simples, e acontece com bastante frequência. E às vezes causa angústia nos pais, assim. Porque como é uma coisa que quanto mais acontece, mais vezes isso pode voltar a acontecer, a gente acaba tendo que explicar, fazer umas orientações, mas não precisa de tratamento nenhum, assim. É só a redução mesmo e alguns cuidados, obviamente, depois. Então a gente precisa cuidar bastante com esse tipo de brincadeira. Então evitar mesmo, em crianças menores, essas brincadeiras de rodar. Sempre quando vai levantar a criança, vai tentar fazer alguma coisa, pegar ou na cintura ou na região da axila mesmo, que daí a gente consegue proteger essa região do cotovelo. E obviamente, eventualmente isso vai acontecer mesmo. E daí traz ela para o pronto-socorro pra gente colocar no lugar. Mas é bem tranquilo e bem simples, assim. Entendi. Não causa nenhuma sequela, nem nada. Mas geralmente é uma coisa que, se você vai ver a anatomia do cotovelo, é bem bonitinho, assim, são 3 ossos que são juntos e o ossinho da cabeça do rádio é um círculozinho pequenininho, assim. Sensacional, adorei. Obrigada por trazer esse assunto para nós. Eu espero que você também tenha entendido. Agora a gente tomar cuidado com o corpinho das crianças, porque é tão pequenininho, tão frágil. Então, evitar esse tipo de brincadeira e prestar atenção. Se você sentiu que algo aconteceu, leva para o pronto-socorro para colocar no lugar, né, doutora? Isso aí. Obrigada e até a próxima. Até a próxima.
Agora vamos falar sobre pele e gestação. Sabemos que tem uma ligação aí bem profunda e que a gente precisa ter muitos cuidados durante esse período. E quando a gente fala em pele, é óbvio que a gente se remete ao médico dermatologista e nós vamos conversar agora com a doutora Lilian. Bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Então, doutora, conta para nós assim, quais são as principais mudanças que acontecem durante a gestação na pele das mulheres? Então, as mudanças mais comuns, elas estão relacionadas à alteração do cabelo, né? Que tem o ponto positivo de que fica melhor na gestação, porque a gente acaba tendo um pico do hormônio estrogênio, então o nosso cabelo tende a cair menos, a melhorar a qualidade enquanto a gente está gestante. E algumas alterações a gente tem nos distúrbios da pigmentação. Então a gente pode ter uma piora das manchas, como é o caso do melasma, que é uma mancha que pode piorar ou até surgir na gravidez, né? Porque ela piora com a sobrecarga do estrogênio, com o aumento do estrogênio. Assim como aquela pigmentação que a gente tem, que a gente chama de linha negra, que é uma pigmentação ali na região abdominal, do umbigo ali, né? Um pouco mais para a região inferior, então são alterações comuns. A gente pode ter também um aumento dos nossos sinais, das nossas pintinhas, né? Que chamam de lesões verruguinhas, belezinha, que são, na verdade, são névoas ou sinais que com o estímulo estrogênico também podem aumentar nesse período. E aí, o que a gente faz durante esse período? Porque sabemos que a gestante tem que tomar vários cuidados, não é qualquer medicamento e qualquer procedimento que a gestante pode fazer. Então, o que a gente pode ajudar assim, as mulheres que estão... Sabemos que nada dispensa uma boa consulta, mas assim, o que realmente... isso aqui, qualquer gestante deve e precisa seguir. Isso, eu acho bem importante a gestante sempre estar orientada pela consulta do dermatologista ou do obstetra, porque nessa área de medicamentos dermatológicos e até de estética tem muitas coisas muitas substâncias que não podem ser usadas na gestação. Mas o carro-chefe do tratamento da gestante, da prevenção, né, é a hidratação da pele. Então a gente vai ter que fazer uso de um bom hidratante para prevenir as estrias, para prevenir a xerose, que é o ressecamento cutâneo, né? E a proteção solar, né? Porque com a proteção solar adequada, principalmente da face, mas do corpo também, no caso da gestante que pega o verão, né? A época que a gente tem maior índice de radiação, a proteção solar vai ser fundamental. E aí, os outros ativos, então vamos dizer assim, os ativos anti-rugas, os ativos anti-aging, preventivos, eles devem ser prescritos e orientados na consulta dermatológica. E caso aquela gestante esteja sofrendo algum outro distúrbio, por exemplo, uma piora da acne, né, que pode acontecer em pacientes que têm mais tendência, aí eu acho também que o dermatologista vai ser fundamental para poder dizer como que a gente vai controlar aquela acne, que medicamentos dermatológicos que são indicados a gente usar. Mas o básico, a prevenção, seria a hidratação e o filtro solar. E aí, quando a gente tem algo que foge desse básico, daí a gente vai precisar da consulta dermatológica para fazer o acompanhamento adequado. E é bem comum, né, doutora, durante a gestação aumentar a acne, aumenta manchas, aumenta tudo que a mulher não gosta, que ela vem lutando na gestação. Quando a gente pensa assim na pele, na gestação aflora, né? Isso está relacionado por essa questão das alterações hormonais, né? Que a gente muda bastante o hormônio, né? Os níveis hormonais de estrogênio e de progesterona durante esse período. Mas o cabelo, por exemplo, a gente pode falar que é um ponto positivo. Ele vai incomodar um pouquinho mais depois do parto, quando a gente vai começar a gestação, a amamentação e depois do parto é que a gente começa a ter o declínio dessas taxas hormonais e aí a gente tem uma característica que ocorre, né, uma doença que ocorre em praticamente 80% das gestantes, das puérperas no caso, que é o eflúvio telógeno, que é uma queda abrupta que a gente tem de fios, né, ali naquele período, 2 meses, 3 meses depois do parto.
Então, também pacientes que têm uma tendência a ter mais queda de cabelo ou têm alopecia androgenética, durante a gestação elas vão ficar melhor desses sintomas, mas logo depois do parto a gente precisa também estar fazendo um acompanhamento dessas questões, que podem ser pioradas daí por uma anemia gestacional, então às vezes precisa fazer uma avaliação mais profunda, né? Se tem anemia, né? Se houve perda sanguínea ali no parto, então tudo isso vai influenciar em como vai estar o cabelo 2, 3 meses depois do parto. Entendi, nossa, adorei. Obrigada por essas informações, por dividir um pouco de conhecimento conosco. Se você ficou com alguma dúvida e quer entender um pouco mais sobre esse assunto, manda mensagem para o Minuto Mamãe e Bebê, que nós repassamos para a doutora Lilian, ela te ajuda a entender e tirar as suas dúvidas. Mas o ideal é agendar uma consulta, né, doutora? Isso, seguindo essas dicas, mas o ideal para um acompanhamento mais detalhado é a consulta dermatológica e o acompanhamento durante a gestação. Então, eu fico à disposição de vocês. Obrigada e até a próxima. Eu que agradeço. Vamos falar sobre desatenção. Todas as dúvidas que a gente tem sobre esse assunto, nosso neuropsicopedagogo vai nos ajudar a compreender agora. Bem-vindo novamente. Obrigado, Mariana. Olá, pessoal. Boa tarde. Então, fala para nós o que é a desatenção. Por que algumas crianças têm? Bom, pessoal, a primeira coisa a gente observar é quando a gente fala em desatenção, não é apenas de transtornos que nós estamos falando. As crianças elas podem ter um desvio atencional que não seja causado por um transtorno, mas são elementos muito comuns no TDAH, na dislexia, no autismo e em outros transtornos de aprendizagem. O que acontece é que a criança que é muito desatenta, ela tem um processamento sensorial que é alterado. O que acontece? Ela tem dificuldade de manter o foco. Por quê? Tudo o que acontece no seu entorno, ela tem dificuldade de filtrar. Na nossa cognição, nós temos uma ferramenta que trabalha essa filtragem dos estímulos. Tudo o que acontece no nosso entorno são estímulos. Por exemplo, eu estou aqui conversando com a Mariana, conversando com vocês, mas eu estou num estúdio. Tem gente filmando, tem várias câmeras, tem coisas acontecendo. E essas coisas chamam a minha atenção. A mesma coisa acontece com o seu filho. Quanto mais estímulos acontecendo, mais você tem que ter capacidade de filtrar para manter a atenção, manter o foco. E a criança que tem muita desatenção, ela simplesmente, qualquer coisa que aconteça, um barulhinho, uma borboleta passando, vai chamar a atenção, ela vai acompanhar e vai esquecer que o foco dela é aqui. Então, na verdade, todos os desequilíbrios atencionais passam por alguma alteração no seu processamento sensorial. Aquilo que entra através dos seus órgãos dos sentidos, seja auditivo, seja olfativo, seja visual, tátil, vai causar algum nível de alteração e vai fazer com que ela perca o foco. E como que a gente lida com essas situações? Bom, lidar com isso requer algumas coisas. Em primeiro lugar, requer paciência, porque às vezes parece que a criança não quer nada, mas não é isso. Muitas vezes a criança não sabe lidar com isso. Nós, adultos, muitas vezes vamos olhar para a situação, mas eu consigo focar. A criança, ela ainda está maturando o córtex pré-frontal. Essa maturação nas meninas ocorre entre 21 e 23 anos, nos meninos aos 25. E ó que tem muita gente por aí que está com 30 e pouco, 40, que ainda não chegou lá também. Mas isso é outra situação, né? Bom, o que acontece? Eles ainda não maturaram isso. Então, nós temos que trabalhar de forma a ajudar. Como que nós podemos fazer? Vamos pensar, por exemplo, no ambiente escolar. Se nós sabemos que essa criança ela tem o processamento sensorial dela com alguma dificuldade, o que deve ser feito? Coloque essa criança na frente. Por quê? Nós enxergamos para a frente, basicamente, um cone. À medida que a visão vai se abrindo, você vai perdendo a sua capacidade de absorver o que está nas laterais. Então, quanto mais perto o aluno está do professor, do quadro negro, mais ele vai conseguir focar. Pensa, se o aluno muito desatento for colocado lá atrás,
ele vai ver cada colega se coçar, se mexer e fazer ponta num lápis, alguém que fala alguma coisa do lado e ele vai se perder. Então, o que fazer? Traga ele para perto do foco. Faça isso, traga ele. Professor, o que você pode fazer? Não fique 40, 50 minutos falando apenas. Altere a sua metodologia. Como? Mas, Leonardo, eu preciso falar de tal assunto. As crianças não conhecem. Beleza. O que nós vamos fazer? Você vai fazer perguntas de antecipação de conteúdo. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui bem básico. Vamos falar aqui sobre as caravelas que saíram de Portugal, Espanha e outros países da região para fazer o comércio e também acabaram fazendo os descobrimentos. Pô, você não vai chegar simplesmente e falar, porque saíram 3 caravelas, saíram da Espanha para descobrir a América. Chega e fala, pessoal, a Espanha mandou em 1492 caravelas que descobriram a América. Ao invés de fazer isso, vira assim, pessoal, quantas caravelas saíram com Cristóvão Colombo? Quem aí sabe quantas caravelas saíram? E assim você vai mantendo a turma numa tensão, e não numa tensão negativa, numa tensão positiva. É fazer eles participarem. Pessoal, 3 caravelas, legal. E para onde essas caravelas foram parar? Vá fazendo essas antecipações. Outra coisa, a cada 15, 20 minutos, no máximo, troque a metodologia. Pessoal, nós vamos falar das grandes navegações, das descobertas. Então, vamos fazer o seguinte, vamos dividir aqui em grupos. Pô, toda criança hoje em dia tem um celular, pelo menos vai ter um celular para o grupo. Vamos fazer o seguinte, agora está autorizado a pegar o celular, vocês têm 5 minutos para descobrir. Esse grupo aqui vai descobrir quantas caravelas saíram com o Cabral. Esse grupo aqui vai descobrir aonde Cabral parou com as caravelas. Esse grupo vai dizer para onde era o planejamento dessas caravelas seguirem. Dá um tempo, eles vão fazer. Passado uma segunda fase da aula, você inicia uma terceira fase onde cada grupo vai dizer, e não é uma apresentação com cartaz, isso e aquilo, cada grupo vai poder dizer, olha, eu descobri que eram 13 caravelas, olha, eu descobri que eles iam para Calicut, na Índia, para fazer comércio. E assim você está alterando a forma do que as crianças vão aprender. Primeiro, de acordo com a pirâmide de Glasser, você vai aumentando a aprendizagem à medida que você participa mais, à medida que você faz mais do que apenas ouve. Então, além disso, você vai estar fazendo com que a criança faça parte ativa do processo. Isso vai facilitar ela manter o foco. Isso, além disso, vai tirar ela do tédio de estar apenas ouvindo ali, estar apenas ouvindo, aquilo dele vai se tornando cansativo. Outra coisa, use e abuse do material concreto. Mas Leonardo, as crianças estão aprendendo matemática e eu preciso que eles tenham um determinado nível de abstração. Eu entendo, mas aquela criança tem dificuldade. Aquela criança tem que trabalhar com material concreto. Ontem mesmo eu tive um paciente que eu tive que fazer perguntas, eu estava avaliando ele e eu vi que não estava indo ao nível de abstração, eu dei a ele material concreto para que ele conseguisse responder. Não há problema nenhum nisso. Cada criança aprende de uma forma. Não existe, mas todas as crianças então tem que ter material concreto. Não. Você tem que fazer com que todas as crianças cheguem no final e tenham um rendimento esperado. Os meios que você vai usar são de acordo com a necessidade de cada um. Pais, o seu filho precisa estudar em casa. Tenha um cantinho para o estudo que de preferência seja o mais neutro, o mais limpo possível. Menos elementos que possam excitar. Pô, Leonardo, mas eu vou botar a mesa virada para a parede? Se for o caso, sim, porque se ela estiver virada para a sala, para o quarto, vários elementos vão chamar a atenção. Se a tua TV estiver ligada, dependendo do nível de desatenção do seu filho, vai chamar a atenção. Se você estiver resolvendo outros problemas em alto som no celular, vai atrapalhar. Eu sei que a vida tem necessidades que vão te obrigar a fazer outras coisas, mas se você tem um filho que sofre de elementos de desatenção, você precisa adequar a sua rotina para que ele tenha um bom desenvolvimento. No caso, a desatenção, ela é ligada a fatores, como eu falei, do córtex pré-frontal, que muitas vezes ainda não estão amadurecidos. Os pais vão ter que ajudar esse amadurecimento criando esses métodos que eu falei aqui, seja com melhor ambiente, seja às vezes colocando para ser feita uma estimulação, mas será necessário, faz parte.
Se você quer que o seu filho tenha o melhor desempenho escolar, se ele tem, né, no caso, uma desatenção muito grande, você precisa que ele melhore esse desempenho, procure utilizar essas ferramentas. Se nenhuma dessas ferramentas der jeito, você já foi à escola, pediu que seja feita algumas alterações, a escola fez e não ajudou, aí chegou a hora de você procurar um especialista para poder verificar, fazer uma avaliação, ver se a criança não tem TDAH, alguma coisa assim, e, se for o caso, pós-avaliação, passar uma fase de estimulação. Muito obrigada pelas dicas e por trazer esse conteúdo e até a próxima. Beleza, obrigado, Mariana. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Gravidinhas, agora a gente preparou um assunto maravilhoso para abordar com você, que é a preparação do assoalho pélvico durante a gestação. Como que a gente faz essa preparação? Com a fisioterapia pélvica. Então hoje a gente vai conversar com a Jéssica, que vai trazer todas essas informações para nós. Bem-vinda novamente. Obrigada. Então fala um pouquinho para nós sobre esse trabalho incrível durante a gestação. O que acontece, qual a importância quando a gente está pensando num parto normal? Então, quando a gestante vem para nós, para a fisioterapia pélvica, já pensando que ela está decidida na via de parto normal, além de toda a preparação de disfunções que ela possa vir apresentar, né, incontinência urinária, dor na relação sexual ou as alterações fisiológicas que acontecem no corpo, além de tudo isso, a gente também prepara para o parto normal. Então, trabalha toda a parte da pelve, a musculatura do assoalho pélvico, tudo isso para ela conseguir ter conduzido um trabalho de parto normal da melhor forma possível. E aí, quando ela chega te dando essa notícia, eu quero ter um parto normal, aí você monta um cronograma durante esse período. Daí, quando que começa esse tratamento, até quando vai esses estímulos e como que durante o trabalho de parto pode ser diferente para a mulher que teve esse acompanhamento. Quando a gente pensa ali no período expulsivo, porque a gente pensa que é só fazer força, mas a gente tem que também saber relaxar. Então, fala um pouquinho para nós sobre isso. Isso, então a gente vai trabalhar diferente, nosso trabalho ele vai ser diferente em cada fase da gestação. Então, se ela vem para nós, dependendo da idade gestacional, vem mais lá para o final da gestação. Eu sempre falo para as gestantes que elas podem vir com 39 semanas, 40 semanas, que a gente sempre tem alguma coisa para oferecer para ela que vai ajudar no trabalho de parto dela. Então, dependendo da fase, lógico que aquela que vir mais cedo, quanto mais cedo melhor, a gente vai trabalhar com as questões que vão acontecer em cada fase, né, que vai ter muitas alterações. E aí, como preparação para o parto normal, a gente trabalha muito com relaxamento, técnicas respiratórias, a respiração correta em cada fase do trabalho de parto, a respiração correta no expulsivo, né, na hora do expulsivo, que a gente já sabe que a respiração cachorrinho, aquela respiração mais rápida não é mais o indicado. Então, a gente trabalha tudo isso pensando no parto normal, né, isso só traz benefícios para ela. Que ela vai conhecendo o corpo dela, vai sabendo o que fazer na hora do parto, e aí isso ajuda a diminuir um pouco o tempo do trabalho de parto e diminuir também as dores do trabalho de parto. E quando a gente pensa nesse trabalho de parto, a gente pode ter a companhia da nossa fisioterapeuta pélvica durante o processo? Como é que funciona essa parte? Sim, pode ter uma fisioterapeuta pélvica no trabalho de parto. E aí a gente vai auxiliar ela em em tudo que ela precisar ali no trabalho de parto. Seja um movimento, às vezes só de um joelho, um rodar de joelho, vai ou facilitar o trabalho de parto ou às vezes até dificultar. Então a gente está ali para trabalhar com a parte biomecânica, né, no trabalho de parto. Porque a gente passa, às vezes, 3 meses, 4, 5 meses com aquela profissional. E aí na hora que a gente está vivendo aquele momento, a gente tenta se lembrar, mas são tantas emoções ao mesmo tempo que acaba que às vezes a gente faz uma posição errada ou está fazendo a respiração errada, e ter a profissional que te acompanhou durante a gestação ali do teu lado te dá mais segurança, mais força. Não, eu estou fazendo certo, é assim. E aí eu acho que parece que fica mais, não tranquila, mas não fica aquela coisa assim tão apavorada. Não, tu tens ali alguém para te dar esse suporte, né?
Isso é bem importante, mas para aquelas que não podem ter uma fisioterapeuta pélvica no trabalho de parto, a gente dá informações, eu faço também aula de parto no finalzinho da gestação, onde eu chamo o companheiro dela para vir para o consultório, e aí ali eu passo todas as fases do trabalho de parto, a hora correta de ir para a maternidade, quais exercícios fazer no trabalho de parto, quando não fazer exercício, porque também tem isso. O trabalho de parto não é um crossfit que tu precisa fazer um monte de exercícios. Às vezes isso vai te causar exaustão, cansaço, e aí cesárea por cansaço é o que mais acontece. Verdade. Então existem exercícios específicos para cada fase e também o descanso dela, né? Que legal, e esse finalzinho aí, acho que é a chave de ouro do acompanhamento com a fisio, né? Sim, é bem importante. Adorei. Além de que no finalzinho também a gente trabalha com a massagem perineal, que é para tentar diminuir o risco de laceração perineal. A gente não pode garantir que não vai ter, porque são vários fatores que influenciam, mas a gente trabalha a flexibilidade, o alongamento de toda a musculatura do assoalho pélvico para o expulsivo, né? Além de treinar posturas para o trabalho expulsivo, a respiração, como eu falei, a gente treina várias posições que já foram estudadas que favorecem o expulsivo. Então a gente prepara bem para o trabalho de parto. Sensacional, adorei. Obrigada por falar para nós um pouquinho desse trabalho incrível que você realiza. E se você ficou com alguma dúvida ou se você está procurando essa profissional para esse momento da gestação, já decidiu que quer parto normal, a Jéssica é sensacional, tenho certeza que você vai gostar. Até a próxima. Obrigada, até a próxima. Agora nós vamos falar, na verdade, entender como funciona uma avaliação oftalmológica com as nossas crianças. Como é que são esses métodos? A doutora Thaís, nossa oftalmologista pediátrica, trouxe alguns equipamentos aqui e ela vai nos explicar um pouquinho sobre essas avaliações. Bem-vinda novamente. Obrigada. Fala para nós então quais equipamentos você trouxe, como que são, como que acontece, né, essas avaliações. Então, eu quis trazer porque muitos pais têm curiosidade, né, de saber como é que a gente consegue quantificar ou saber se uma criança pequena que não sabe dizer muito, né, o que está vendo, se ela consegue, se ela está enxergando direito ou não está enxergando, né? Então, assim, quando as crianças são pequenas, né, os bebezinhos, quando eles nascem, eles enxergam muito pouquinho, enxergam meio vultos, assim, e com o passar do primeiro ano de vida é que começa a ter uma melhora da qualidade da visão, principalmente de perto e principalmente rostos, e evolutivamente o rosto que a criança primeiro percebe e vê e reconhece é o da mãe, né, porque, né, tem a relação da mãe. E depois vem dos outros familiares que têm mais contato, até que lá por volta de um ano de vida que a criança consegue ver assim em torno de um diâmetro mais ou menos de 1 metro, né, um raio de 1 metro em volta dela, com mais nitidez, e o restante ela vê um pouco mais embaçado. Então, crianças até 1 ano de idade, a gente geralmente avalia a visão pelo comportamento da visão. Então, a gente pega normalmente um objeto, um brinquedinho, e daí tampa um olho, vê se a criança vai, acompanha, tampa o outro, vê se ela olha, se acompanha, porque esse é o que é mais importante para a gente nesse começo, é a gente ver se ela desenvolveu bem o reflexo da fixação, que é o que se desenvolve em torno a partir dos 3 meses de vida, que é você focar num objeto e seguir o objeto. Tá? Então isso é o principal que a gente avalia dentro dessa faixa etária. Se essa criança, ela não, né, o bebezinho ou 1 ano mais ou menos de vida, ela tem alguma alteração que a gente percebe que pode estar comprometendo a visão dela, aí a gente tem que partir para outros métodos de avaliação. Aí o método que a gente normalmente usa são os testes de visão preferencial, que a gente chama. Porque na nossa evolução a gente tem o reflexo sempre de a gente olhar mais para coisas que tem mais contraste. Porque como a gente tem essa visão que é preta e branca no começo, então as coisas que chamam a atenção para a gente são preta e brancas, e quanto mais elas têm essa diferença de cor, né, preto e branco, mais vai chamar atenção, porque vai mostrar que tem algum objeto diferente, né? A gente está vendo quase tudo meio branco, e daí se vem alguma coisa preta na nossa direção é porque está vindo alguma coisa. Então esse contraste é que dá a sensação de que tem algo ali.
Então, o teste de visão preferencial é exatamente isso. A gente coloca, então, 2 plaquinhas. A gente coloca primeiro uma plaquinha que é toda cinza no começo e depois a gente abre em 2, que daí uma é cinza e a outra é listrada. Se a criança enxergou, ela vai preferir olhar para aquela listrada, porque é reflexo. A gente vai sempre preferir olhar para o lado em que tem mais detalhes em contraste. Então, se eu coloco 2, ela vai olhar para que tem a listra e daí vai acompanhar ali aquele movimento, então a gente sabe que ela está olhando. E daí esse teste, então esse é um dos tipos de teste de visão preferencial, que é o LEA, e eles são várias plaquinhas assim, e quanto mais listrinhas ela tem, né, menos contraste ela vai ter, melhor é a visão que a criança está tendo. Para cada idade, a gente tem daí um marco de quantas listras, quantos ciclos, né? Porque cada plaquinha dessas tem um tanto de ciclos, ó. 0,25 ciclos por centímetro, 0,5 ciclos por centímetro. Então, é a frequência de listras que vai ter num tanto de centímetros, né? E para cada idade, a gente tem um gráfico lá que a gente coloca para ver qual que seria o normal para a idade e se a criança viu aquela placa, ela acompanhou aquela placa, ela tem aquele número de ciclos, a gente coloca no gráfico e vê se está melhor ou se está pior do que para a idade. E tem um outro teste que é bem parecido com esse, que é o Teller, que também faz isso a criança olha, tem uma placa grande e o examinador está olhando por um buraquinho ali e daí consegue ver em qual lado que a criança viu, se ela olhou para o lado das listras ou se olhou para o lado cinza, né? Então esse é para as crianças bem pequenas ou para aquelas crianças também que não conseguem dizer nada, tem alguma síndrome, tem uma paralisia cerebral, que daí não vai saber informar nunca a visão, não fala por algum motivo, aí a gente tem esse tipo de teste. Para as crianças que já falam alguma coisa, aí a gente já parte para os testes de acuidade visual em tabelas. Aí para as crianças pequenas, normalmente lá pelos 2, 3 anos, elas já começam a reconhecer algumas figuras, já sabem ver as figurinhas, então daí a gente tem as nossas tabelas de figuras, em que daí a gente vai apontando e elas vão dizendo para a gente conforme elas sabem, né, qual figurinha, e cada linha dessa tabela é como aqueles ciclos ali. Quanto menor é a figurinha, melhor é a visão. E daí a gente tem os marcos para cada idade de qual linha que é normal para aquela idade, né? Então, crianças de 3 anos, se elas enxergarem até essa linha, numa distância de 6 metros, está normal. Crianças de 4 anos, se enxergar até essa linha é normal. Daí, se enxergar menos do que isso, é porque está prejudicado. E daí as crianças um pouco maiores, geralmente com 3, 4 anos, que não sabem letrinhas ainda, a gente tem os testes de E-Game, que a gente chama, que é o jogo do E. Então, a gente tem o Ezinho, que está virado para várias direções. Aí a gente ensina a criança, o Ezinho está aberto para essa direção, ou está aberto para cima, ou está aberto para baixo, ou está aberto para esse lado. Ela nem precisa saber dizer qual lado, se é direito, se é esquerdo, se é baixo, em cima. Ela só daí vai precisar saber apontar. Tá abertinho para cá, esse aqui tá abertinho para cima. E vai do mesmo método, cada linha quanto menor é o tamanho da letrinha, maior é a visão, e daí cada linha vai ter um marco para a idade. E daí quando ela for maior, que ela já souber, já for alfabetizada, é que daí a gente passa para o joguinho das letrinhas, né, que os adultos já fazem, e que daí a gente consegue daí quantificar bem certinho a visão. Até, inclusive, esse jogo do E, ele até é melhor às vezes do que o próprio jogo das letras, porque como elas todas são iguais, então a gente não pode roubar, assim, tem um formatinho que lembra um O, tem um formatinho que lembra um F, ou que lembra, ela sempre vai ser um E, só vai estar virado para os lados diferentes, né? Então, às vezes, é mais até confiável a gente fazer o teste do E do que fazer o teste das letras. Então, assim, a gente consegue ver um pouco da visão de todas as idades. Adorei! Obrigada e até a próxima. Até!